Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza, em nome de Jesus. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez, não é? Na presença do Senhor. Temos adorado ao Senhor. Esses louvores me emocionam. Esses louvores assim falam o meu coração. São letras assim muito fortes. E essas letras, na verdade, se tornam uma oração, não é? Amém, Senhor. Se torna uma oração e a gente se edifica através desses louvores inspirados. Amém? Amém. Eu quero convidar você a tomar em mãos a sua Bíblia nessa hora, em nome de Jesus. Nós estaremos meditando aqui na palavra do Senhor, palavra que o Senhor colocou no meu coração essa tarde, tá? Que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 10. A segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 10. Estaremos mencionando apenas 2 versículos. Eu quero meditar com você, meu querido, nessa noite, sobre esses 2 versículos. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10. Já já eu digo qual é o versículo. Amém? O tema da mensagem hoje é fé, força para superar. Diga fé. Fé. Força. Porque é uma necessidade de nós aprendermos a nos superar a nós mesmos. Tá? O que é superação? Segundo Aurélio, superação é ultrapassar situações desagradáveis. Tá? Em um momento diz, depois da doença. Olha que coisa. Ir além do limite pessoal. Superação. Ir além do nosso limite. Nós vemos superação o tempo todo, né, no âmbito esportivo, não é? Está sempre alguém lá batendo o recorde de velocidade lá dos 100 metros rasos, né? Está sempre alguém ali. Incrível, né? Parece até que de tempo em tempo um cara mais veloz do que o outro, né? E nós experimentamos aí nas Olimpíadas, né? O Usain Bolt, né? Que é fora de qualquer comentário. A superação a gente vê no âmbito esportivo intensamente, porque são pessoas que estão o tempo todo treinando, buscando, né? Buscando habilidades para se superarem. Mas eu não quero falar em superação a esse nível. Eu quero falar de superação a partir do que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Tá? 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 4. Nós vamos mencionar o versículo 4 e o versículo de número 5. Amém? Diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz da seguinte forma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular nos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Amém. A princípio parece um versículo assim que não tem muita coisa especial. Parece um versículo que não é muito a se desenvolver, mas é bem pelo contrário, queridos. O Espírito Santo é maravilhoso porque é Ele quem nos dá o entendimento das Escrituras. E a gente está aqui como intérprete. Nós estamos aqui como intérpretes da palavra e o objetivo é nos edificarmos nessa palavra. Tá? Eu quero trazer o supra-sumo daquilo que o Espírito Santo falou no meu coração nessa tarde, que me emocionou e me deu inspiração para a superação. Porque é a palavra que vai nos conceder inspiração para nos superarmos. Tá? Somos pessoas inteiramente dependentes. Sim ou não? Quando a gente nasce, a gente depende de alguém. É ou não é? Até para nascer, precisa de alguém. E essa dependência segue-se até o último dia de vida. Porque depois que morre, continua dependente também, porque alguém tem que enterrar. Nós somos seres integralmente dependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E se precisamos uns dos outros, nós corremos riscos. Não. Nós corremos sérios riscos. E aí, nós precisamos dos ensinamentos da palavra para que a gente possa correr esses riscos e, no momento onde houver, não é, um descontrole, no momento onde houver situações adversas, nós não saiamos tão feridos.
A palavra do Senhor ela vem justamente para nos dar uma firmeza, para nos fortalecer a ponto de nós sermos capazes de superarmos e superarmos justamente as adversidades. Nós vivemos adversidades em todas as áreas. Amém? Uma frase que eu postei, né, se não me engano, essa semana, que diz assim: você nunca sabe a força que tem até que sua única alternativa é ser forte. Normalmente nós subestimamos a força das pessoas, né? Porque a gente olha alguém pequenininho, franzinho, tudo, e acha que é fraco. Aí a gente olha alguém alto, grande, musculoso, tudo, a gente acha que é forte. Mas pode ser o inverso, viu? Por quê? Porque a força não necessariamente está no porte físico. A força está na estrutura pelo qual a palavra do Senhor nos leva. A palavra do Senhor nos leva a uma estrutura tão grande e tão poderosa, tá? Que até uma pessoa franzina, até uma pessoa, não é, desfavorecida fisicamente, é capaz de vencer legiões de demônios. Porque a firmeza está na palavra e na presença do Espírito Santo. Nós temos essa ousadia de subestimarmos as pessoas. Porque nós temos esse defeito. Porque a gente olha a aparência. Às vezes até nós somos capazes, né, quando eu digo nós, eu estou me referindo à raça humana, né, somos capazes até, né, de testar a força do outro. Né, de chegarmos até a fazer uma investida para saber até onde a pessoa pode suportar. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, meu querido, minha querida, todo mundo tem o seu limite. Até Deus tem o seu limite. Até Deus. Teve pessoas que desafiaram o limite de Deus, como Saul desafiou o limite de Deus. E Deus disse: basta, não quero mais. Está reprovado por mim. Não é? Eli desafiou os limites de Deus. Ófine e Finéias, filhos do sacerdote Eli, desafiaram, não é, a capacidade de longanimidade de Deus. Não é verdade? Acã desafiou a capacidade de Deus colocar um limite. Todos nós temos um limite. A palavra do Senhor é relevante para nós, porque nós vamos falar sobre superação. E superação a partir da fé. Por quê? Porque nós temos um limite. E o nosso limite, queridos, o nosso limite, quase sempre, se nós não revertermos esse quadro, nós chegamos a óbito. Tem muitas pessoas, queridos, que chegam a óbito. Por quê? Porque chegaram no seu limite, não souberam administrar esse limite e sucumbiram. E isso acontece o tempo todo, todos os dias. Quantas pessoas a gente encontra por aí à margem da sociedade? Quantas pessoas a gente passa por aqui e vê com a pedrinha de crack na mão? Essas pessoas estão na dependência e estão prestes a sucumbir. Porque não tem força de superar. Não conseguem reagir. Na verdade, eu estou fazendo uma introdução para que a gente possa entrar aqui no contexto da palavra. Amém? Amém. O apóstolo Paulo acha interessante falar para a igreja de Corinto, tá, nessa segunda carta, e dizer assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Eu quero parar aqui nessa vírgula, para a gente poder questionar esse momento aqui. Porque Paulo está dizendo aqui, as armas da nossa milícia não são carnais. Espera aí. Quando a gente lê o texto, parece até que ele está falando dele como pessoa física. Mas quando ele usa o termo milícia, ele está falando de uma tropa. Olha, Paulo já começa a dizer para os crentes de Corinto de que nós não estamos numa guerra sozinhos, porque quando fala de milícia, é um grupamento. Ele diz, as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa tropa, do nosso grupamento, do nosso pelotão. Ele está dizendo, olha, você não está na luta sozinho. Ele começa a dizer para a igreja que existe todo um grupamento com você na sua guerra.
E eu quero ir mais além, eu quero falar do Espírito Santo de Deus, de Jesus, do próprio Deus e dos anjos eleitos. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, olha, essa guerra que você vive, que você vivencia, não é uma guerra solitária, é uma milícia que está com você, todo um grupamento. Amém? E por que não dizer que você é apenas um miliciano dessa milícia? Mas essa milícia, o termo é milícia porque é um grupamento de guerra, é um grupamento de batalha. Nós estamos falando a respeito de um pelotão de pessoas que estão ali para combater. Nós pregamos da paz, mas na verdade nós vivemos em guerra. Porque nós pregamos uma paz terrena, uma paz no âmbito humano. Mas nós vivemos intensamente uma guerra, é uma guerra espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual 24 horas do nosso dia. E que se nós desconsiderarmos essa guerra, nós nos tornaremos mais fracos, porque vamos andar distraídos. Quando nós somos um soldado pertencente a uma milícia, nós vamos andar atentos e preparados para a investida do inimigo, não é assim? Se nós pertencemos a uma milícia, e essa milícia ela está ativa, nós temos que andar atentos e cuidadosos. Por quê? Porque o inimigo vai esperar a oportunidade para nos debilitar. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que as armas dessa milícia, desse grupamento, que nos inclui, tá, não são armas terrenas. Nós não vamos sair por aí com um fuzil, até porque, não é? Estou dizendo aí que quem andar com um fuzil na rua pode ser alvejado pela polícia. Né? O apóstolo Paulo está dizendo que não é uma arma terrena, não é uma arma em que nós vamos causar dano a uma pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma milícia comigo e contigo, e essas armas são espirituais, que ele diz, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus, Ele nos capacita de armas espirituais. Quais são as armas espirituais? O nome de Jesus, a oração, o jejum, não é isso? O clamor pela madrugada. Amém, queridos? Amém. Tudo isso é uma arma espiritual. Glória a Deus. Mas Paulo continua dizendo assim, que existe uma milícia, com armas não terrenas, não materiais, mas armas espirituais. Para quê? Para destruir fortalezas. E ele diz assim, anulando nós sofismas. Interessante, queridos, é que o apóstolo Paulo está dizendo que essas armas espirituais, elas são capazes de destruir fortalezas. E eu quero conjecturar com você sobre essas fortalezas. Eu quero mencionar algumas fortalezas que surgem na nossa vida. Algumas delas construídas por nós mesmos. Algumas delas edificadas por nós mesmos. Não havia uma parede e a gente edifica uma parede. Por exemplo, no âmbito familiar. Talvez algumas situações que eu venha mencionar aqui, você se identifique. No âmbito familiar, acontece ou não acontece de uma mãe ter um filho predileto e desprezado? Acontece ou não acontece de ter irmãos inimigos? De irmãos se levantarem para poder dar a rasteira no próprio irmão? Acontece ou não acontece isso? Sim. Acontece ou não acontece Sim. da gente crescer traumatizado com os comportamentos dos nossos pais? Inconformados a ponto de a gente ir embora de casa? Acontece ou não acontece, queridos, de pessoas viverem escravizadas dentro da família, esposas escravizadas ao marido, maridos escravizados às esposas, filhos escravizados aos pais, pais escravizados aos filhos? Nós encontramos isso na sociedade, queridos.
O que é interessante é que tudo isso são fortalezas. Fortalezas por quê? Porque para se romper essa barreira no coração de uma pessoa maltratada desde pequena, e maus tratos até a ponto de bullying, não é? Maltratados até a ponto de moças serem abusadas por parentes. Sim ou não? Sim. E quando falo de moça, também meninos serem abusados sexualmente por parentes. Queridos, nós estamos aqui, e eu entendo pela palavra do Senhor que existe a necessidade de abordar esse assunto, porque a palavra de Deus, ela quer que nós tenhamos habilidade para lidar com essas fortalezas. Fortalezas que estão dentro de nós. Porque todos nós que estamos aqui temos uma história assim, não? Sim. Todos que estão aqui são adultos, passaram por uma idade de infância. Eu acredito que todos têm alguma coisa de infância que não gostou e até hoje se lembra assim de aquela ojeriça. Porque nós somos pessoas que carregamos conosco uma bagagem, queridos. E muitas dessas bagagens são fortalezas. São muralhas, são muros. E esses muros em volta do nosso coração, em muitos casos, impedem o agir de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor está dizendo que existe uma milícia não carnal, mas espiritual, e que é poderosa em Deus, para quê? Para destruir as fortalezas. Eu estou falando a princípio de fortaleza familiar. O que é essa fortaleza? É essa estrutura que se desenvolve em volta do nosso coração, e a gente fica agora pensando 2 vezes se a gente quer mesmo voltar lá para a casa da mamãe. Assim, pensando se vai visitar mesmo lá a casa do irmão. Não é? Normalmente, em alguns casos, se pensa 2 vezes, ou melhor, em último caso, vem à casa da mamãe. Porque foi tão humilhado na casa da mamãe. Foi tão maltratado, ouviu tantas coisas depreciativas, ouviu tantas coisas que ferem, tantas coisas que a vontade é estar bem longe, é ir para a casa do estranho, do que ir para a casa da mamãe. O que está entendendo, Paulo? Isso acontece muito, senhor. Eu estou falando de fortalezas familiares. Imagina um coração com uma muralha em volta em relação à família. Porque pensa que nossos primeiros sofrimentos acontecem na família. Os nossos primeiros traumas acontecem na família. As nossas primeiras angústias e tristezas é na família que começa. E eu acredito que a grande maioria das pessoas, não quero dizer todos, né? Mas a grande maioria das pessoas carregam consigo uma tristeza profunda familiar. Uma tristeza profunda familiar. E que engraçado, as pessoas que ouvem a gente falar da nossa vida familiar são capazes de dizer assim: ah, rapaz, você tem que esquecer isso. Ora, esquecer? Como esquecer? Esquecer é ter amnésia. E quem é saudável e não tem amnésia? Se lembra? É lógico que se lembra. Como esquecer? O engraçado é que as pessoas que dizem para a gente esquecer são pessoas que carregam consigo mágoas também familiares. E que não esqueceram. Incrível, né? Como o ser humano é demagogo. O ser humano o tempo todo tem uma aparência de perfeição. Mas por trás de cada ser humano existem traumas, existem insatisfações, existem tristezas, amarguras, angústias. Ora, somos seres humanos. Nós temos vivido um evangelho no Brasil que quer apresentar um crente perfeito. Ora, nós não seremos perfeitos. Eu vou me lembrar perfeitamente o que a minha mãe fez comigo quando eu tinha 15 anos de idade. E ela fez algo sem precedente. Eu vou me lembrar. E vou carregar essa lembrança até o túmulo. Porque são coisas que não se esquecem. Principalmente quando não há perdão. Principalmente quando a pessoa não chega para você e pede perdão.
a tendência é isso se potencializar no nosso coração cada dia. Até chegar uma hora que a gente vai considerar que é imperdoável. Nós somos assim, queridos. Estou falando de fortaleza na família. Fortaleza financeira que surge. Pensa que a gente tenta. Tem gente que já nasce assim, né? Uma habilidade assim para as coisas darem certo, que é uma beleza, né, meu? Resolve vender balinha no ônibus, daqui a pouco é o maior representante de bala Juquinha do Brasil. E aquela pessoa que foi igual a eu, meu irmão, que eu lutei, parecia que eu dava um passo para frente e 3 para trás, um passo para frente e 3 para trás. E quando eu achava que ia dando certo, aparecia alguém e puxava a corda para o outro lado. Daquele negócio, querido, que um devorador aparece um dia, aí você se supera daquele devorador, daqui a pouco aparece outro. É assim, uma crise financeira atrás da outra. E você fica igual aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo para tentar resolver os problemas financeiros. Não dá certo de jeito nenhum. Eu não nasci com sorte. Eu não nasci com sorte financeira. Eu passei pela experiência de perder tudo 2 vezes. Tudo. Sabe o que é perder tudo? Eu tive essa experiência. Eu tenho que contar sobre isso. Perder tudo. Num dia eu tenho 2 carros na garagem. Num dia eu tenho roupa boa. Num dia eu estou lanchando no Hard Rock Café em Miami. Não sei se ainda é do Sylvester Stallone. Num dia eu estou vivendo uma vida feliz. 24 horas depois, eu não tenho nada. Andando pelas ruas do Rio de Janeiro, sem saber o que fazer da vida. Eu passei por isso. Tem pessoas, né, que começam a fazer qualquer coisa e daqui a pouco se torna um empresário, né? Comigo não foi assim. E eu sei de fortalezas na minha vida financeira, que até hoje eu me lembro e me entristeço disso. É uma fortaleza, é uma barreira que há no coração e que me impede de algumas vezes seguir o meu tino. Seguir, sabe aquela luzinha que surge? Opa, uma ideia bacana, vou fazer um investimento nisso. E aí me faz pensar 2 vezes, não vou investir em nada. Quem está entendendo a palavra? Quantas fortalezas podemos ter dentro de nós? Fechando o nosso coração. Familiar, financeiro e saúde. E a pessoa trata aquela enfermidade. E de tempo em tempo a enfermidade está lá. Luta para ter saúde. Faz de tudo. Experimenta de tudo. Ultimamente está bom porque a variedade é grande, é só entrar no YouTube. Tem todo mundo ensinando. Um diz, toma café. E faz bem, o outro, não toma café, não faz mal. Aí outro diz assim, tome água. A água faz bem com limão, em jejum. O outro diz, não, a água em jejum com limão vai te fazer mal. Então dá para experimentar tudo, né? Porque a variedade é grande de opiniões. Mas pensa, uma pessoa que luta na sua saúde. É uma pessoa angustiada assim, amargurada. Uma pessoa triste, que se sente inferior. Eu estou falando de fortalezas que surgem naturalmente no nosso dia a dia. E aquelas fortalezas que são verdadeiros sofismas. O que é um sofisma? São os argumentos que se utilizam em relação a gente e que acabam nos induzindo ao erro. Argumentos. Quando as pessoas bombardeiam a nossa mente, dizendo, tu não vai ser nada, tu não vai ser nada, não vai ser nada, e de 2 aninhos você está ouvindo, não vai ser nada, quando crescer não vai ser nada, com 18, com 25, com 35, 45, e aquela pessoa bombardeando a sua mente, dizendo, você não vai ser. O que acontece? Que em muitos casos, a pessoa acaba acreditando que não é. Porque a mentira sendo dita muitas vezes acaba se tornando verdade.
Se nós repetirmos uma mentira aqui, e ficarmos repetindo durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, e nós agora transmitirmos essa mentira para outras pessoas, vai chegar um ponto que essa mentira ela vai parecer? Entende que nós precisamos destruir, através da fé, os sofismas, as ideias que a gente tem? Porque assim como tem ideias ao nosso respeito, nós temos ideia a respeito dos outros. Não é? Assim como tem pessoas que se levantam, né, para criar um perfil para você, a partir do que vê, não a partir do que você é, porque isso é um sofisma, são aquelas ideias que as pessoas têm a seu respeito, daquilo que vê exteriormente. Mas elas não sabem de fato, de verdade, o que acontece dentro de você. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma prostituta em trabalhos de evangelismo lá no Rio de Janeiro, e uma certa jovem falou para mim assim: irmão, eu preciso de ajuda. Eu falei assim: eu sei, estamos aqui para orar. Ela falou assim: irmão, você está me vendo com essa vida aí, mas a minha vontade não era ter essa vida. Entende? Que se eu fosse julgar pelo comportamento, eu não iria entender o que se passa dentro. Nós somos assim. O ser humano, ele vive uma prática sofista integralmente. E é por causa desse sofisma que, em muitos casos, pessoas até crentes vivem ainda com essa fortaleza em volta do coração, aonde o Espírito Santo tem dificuldade de entrar para promover uma grande obra. O Evangelho no Brasil não vai bem, queridos. E eu vou dizer por que não vai bem. Porque as igrejas, de uma forma geral, não estão tratando as pessoas. Nós não estamos vivendo um evangelho a ponto da liderança da igreja tratar os membros da igreja para que sejam curados. Hoje é suficiente você ir lá, trazer uma pessoa, ela se sentar aí e ficar aí. Só que não é essa a realidade do evangelho. Jesus conviveu cerca de 3 anos e meio com seus discípulos para promover um tratamento neles. Jesus ficou integralmente com ele, dia e noite, para que eles pudessem, a partir desse treinamento, desse tratamento, desse cuidado, agora se tornarem apóstolos. Entende que nós temos uma responsabilidade grande de ajudar as pessoas a se curarem? Amém. Agora, há uma necessidade de pressa? Sim, muito grande. E o que fazer? Eu sei que muitos de vocês estão se identificando com essa palavra porque sabem quais são os seus limites. Eu também sei quais são os meus limites. E eu confesso para vocês, como eu já falei aqui várias vezes, a vontade que tem é, às vezes, chutar o pau da barraca. Dá ou não dá vontade de chutar o pau da barraca? Dá vontade de chutar o pau da barraca. Dá vontade de fugir. Dá vontade de correr, queridos. Por quê? Por causa dessas fortalezas que nós temos e que nós não sabemos como meter a marreta para quebrar. Mas uma coisa precisa acontecer, precisa se quebrar essas barreiras. Por quê? Para que o projeto de Deus se cumpra. Todos que estamos aqui temos algum tipo de trauma. Todos que estamos aqui. Porque se não tivesse, se alguém aqui não tivesse um trauma, era perfeito. E aí eu poderia, poderia me render diante de você a dizer que toda a palavra de Deus ela é mentirosa. Porque a Bíblia diz que todos pecaram destruídos de Deus. Todos temos algum tipo de trauma. E existem traumas em nós que estão bem guardadinhos. 7 chaves, sim ou não? Existem traumas dentro de nós que estão guardados a 7 chaves, que a gente não tem coragem de falar com ninguém. Existem coisas que aconteceram na minha vida que eu tenho vergonha de falar. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde quem nos cerca, no geral, não está ali para apoiar. Está ali para abater. Basta eu dar um motivo para que as pessoas usem isso contra mim. É assim, não é? Nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente não confia em ninguém para a gente poder receber tratamento. Confiar a quem?
Talvez alguém diga, ah, mas existem pessoas confiáveis dentro da igreja. Existem sim pessoas confiáveis da igreja. Quem? Quem é confiável? Quem é confiável? A quem eu vou confiar algo tão sério? Porque aquilo que é sério para mim, as pessoas às vezes encaram como algo tão banal, né? Ah, mas isso é uma... Normalmente as pessoas já chegam dizendo assim, ah, mas isso é uma besteira. Já começa desrespeitando a gente. É assim ou não é? Ah, mas é tão antigo, não é? Ah, tem gente pior do que você. Olha, é triste um negócio desse. As pessoas tratarem as nossas coisas como se fosse qualquer coisa. E é por isso que a gente não tem coragem. Não tem coragem de buscar ajuda. Tá? Deus sabia disso. Por isso Deus usou o apóstolo Paulo para dizer assim, porque as armas da nossa milícia, ele já está dizendo, olha, a minha e a tua arma, tá? É a arma de uma milícia. Ou seja, ele está dizendo, você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho com esse problema. Você não está nesse problema sozinho. Paulo está dizendo, ó, existe uma milícia, existe todo um pelotão. E aí eu quero incluir Jesus, eu quero incluir Deus, eu quero incluir o Espírito Santo e os anjos. Ele está dizendo assim, ó, porque as armas da nossa milícia, ele está dizendo, não, você não está sozinho, elas não são carnais. Ou seja, não tente resolver de forma carnal. Paulo já está dizendo que se a gente abrir o coração, a gente vai quebrar a cara. Mas Paulo está dizendo assim, mais poderosas em Deus. Paulo está dizendo que nós podemos ter essas fortalezas do coração, todas elas quebradas com a marreta, todas elas rompidas a partir das armas espirituais em Deus, que são poderosas. E aí o texto diz assim, ó, e que é capaz de destruir essas fortalezas. E destrói também e anula até o sofisma, aquela ideia de que você foi educado desde pequenininho. Não vai se dar bem, não vai crescer, não vai ter sucesso. Não vai se dar bem, e aí cresce, e você fica assim, para mim eu já sei, não vai dar certo. Por quê? Um sofisma, uma ideia errada a seu respeito, fez você viver uma vida de perda, uma vida de autonegação, uma vida de insucesso, por causa de uma ideia. Existe uma infinidade de pessoas que vivem uma vida de derrota, porque foi inserido na mente dessa pessoa que essa pessoa é derrotada. Ora, todos nós somos capazes. Todos nós somos capazes. Não é impossível para nós. Todos nós podemos nos superar. Agora, precisa se romper esse sofisma. Eu não sei hoje, tá, qual é o trauma que está dentro de você. Eu sei qual é o trauma que está dentro de mim. E eu não me coloco como santo não, porque está aí uma coisa que eu não sou. Eu sou o menor de vocês aqui. Nós precisamos compreender que Deus ele é poderoso para quebrar essas fortalezas e é poderoso também para romper dentro de nós esses sofismas estabelecidos, essas ideias pré-estabelecidas ao nosso respeito, a ponto de nós sermos livres. Porque se há uma fortaleza em volta do nosso coração, a gente é livre. Se há uma fortaleza em volta do nosso coração, nós somos presos, escravizados. Escravizados a ideias, escravizados a acontecimentos, escravizados a traumas. Que vira e mexe a gente traz à tona. Que vira e mexe vem a lembrança. E às vezes quer até nos deprimir. Sim. Tem coisas que eu me lembro do passado e vem pesado para me derrubar. Vem pesado para me derrubar. Aí eu glorifico a Deus pelo Espírito Santo do Senhor que me traz uma palavra dessa de entendimento para transmitir também para a igreja. Aleluia. Eu preciso dessa palavra tanto quanto vocês, queridos. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Porque ela diz assim, ó, versículo 5. Para desfazer, anular nós, sofismas. Quando fala nós, quer dizer, o ser humano que tem uma ideia
não é? Uma ideia pré-estabelecida sobre os outros, que tem uma ideia pré-estabelecida sobre o próximo, para anular nós, sofisma, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, olha, levando nós, em alguns casos estamos, não é, dentro de uma fortaleza, presos. Mas sabe o que a palavra está dizendo? É que nós nos tornaremos livres. Sabe quem vai ficar preso? Está dizendo, e levando cativo todo o pensamento. E esse pensamento acraseado à obediência de Cristo. Então, se tem uma ideia que nos escraviza, a palavra do Senhor, através de Paulo, está dizendo que essas ideias que nos escravizam, elas serão escravizadas diante do poder do Senhor. E a partir daí, nós viveremos uma vida de liberdade. Porque a Bíblia diz, se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo nos tratar. E como é que vai vir esse tratamento? A partir do entendimento que nós não estamos só. Diga, não estou só. Diga assim, existe situação no meu coração guardada a 7 chaves. Mas diga assim, mas Jesus conhece. Sabe o que há de especial nisso? É que Deus, ele é onisciente. Ele sabe exatamente o que se passa dentro do nosso coração. Ainda que nós não tenhamos coragem de abrir nosso coração para ninguém, Deus sabe o que se passa no nosso coração. E sabe o que precisa, queridos? O que precisa única e exclusivamente é nós nos trancarmos no banheiro, dentro do quarto, não sei, ir lá para a beira-mar, ficar sozinho, ou, não sei, entrar no teu carro e ficar rodando uma rotatória. E aí você sozinho diz assim, Senhor, eu sei que tu sabe. Senhor, eu não contei para ninguém, mas Senhor, eu sei que tu sabe. Aleluia. E nós temos coragem de dizer, Senhor, me ajuda aí. Oh, glória, Senhor. Eu te dou a liberdade, Senhor, para me ajudar nessa causa que ninguém pode. O que precisa é nós mexermos no problema, na ferida. Se nós não mexermos na ferida, ela continuará lá. E de tempo em tempo vai inflamar. E de tempo em tempo vai doer. O que nós precisamos fazer é abrirmos o nosso coração sinceramente para o Senhor. Senhor, está aqui, ó. Pai, isso aqui que me causa trauma. Senhor, isso aqui que me causa as piores dores. Senhor, isso aqui, Pai, que eu não consigo romper. Senhor, eu sou escravo a isso aqui. Senhor, me ajuda! E eu quero te dizer que pela palavra do Senhor, através de Paulo, a palavra do Senhor é poderosa para destruir as fortalezas. E quando o Senhor fizer isso, nós vamos até nos lembrar, mas não nos causará mais mal. Esquecer não. Porque esquecimento é, diga, amnésia. Não, ninguém vai esquecer. Mas uma coisa precisa acontecer. Nós temos que ser curados por Jesus a ponto de não doer mais. De nós não sofremos mais por isso. Nós vivemos um outro tempo. Nós vivemos um novo momento. E um momento de vida e não de morte. Um momento de paz e não de guerra. Aleluia, Deus. Diga assim, no Senhor, eu posso ter todas as fortalezas no meu coração destruídas. Diga, eu creio nisso. Receba essa palavra no teu coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.